O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, que você pode ver também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do nosso canal do YouTube e a qualquer hora, qualquer lugar, através do nosso aplicativo de celular. Hoje tenho a satisfação de receber aqui o médico Arthur Matar Grimão Soares, decorei o nome todo, ex-diretor médico do Hospital Raul Sertan, que acabou ganhando muita notoriedade essa semana aqui em Nova Friburgo, por ter feito algo que, no meu entendimento, não deveria causar espanto, que é falar a verdade, falar os motivos pelos quais deixou o cargo abertamente, não tem por que agir de forma diferente. Mas a gente vive numa sociedade, e eu me permito fazer essa introdução ao programa, em que temos tão poucos concursados, tantos cargos por nomeação, tantos cargos, uma situação muito precária de recursos humanos, que acaba gerando um clima sempre de medo, de dívida de favor entre o funcionalismo e muitas vezes isso é utilizado como uma mordaça e as pessoas não falam às vezes o que acontece. Então, eu te agradeço muito por você ter aceitado o convite. Obrigado. A gente não se conhecia, né? Fomos nos conhecer essa semana. Mas eu te dou os parabéns por estar fazendo o que é correto, por estar falando. Te agradeço, Arthur, por ter aceitado o convite da gente aí. Enfim, fica o teu espaço para você fazer uma saudação ao pessoal de casa aí e a gente começar. Agradeço, Márcio, né, a presença no programa. Acho importante a gente tentar, né, mudar essa situação, poder expor o que realmente acontece, né, mostrar assim, a nossa visão, né, porque eu acho que é importante mostrar tudo o que aconteceu, o que pode ser feito de diferente, né, como pode funcionar. Eu acho que a gente não pode ter medo. Eu acho que os cargos são técnicos, né, como eu venho falando aí, nas entrevistas. Então a gente precisa saber mostrar isso, né? Tentar mostrar isso, não ter esse medo de retaliação, né? A gente sabe que temos muitos cargos nomeados. Acredito que muita gente dentro do hospital gostaria de estar falando o que eu estou falando, né? Mas eu estou fazendo isso em prol da sociedade. Eu acho importante isso, né? Acho importante frisar isso, quer dizer, você naturalmente foi acusado muito nos últimos dias de estar agindo com pretensão política, coisas desse tipo. Eu acho importante... Já me chamaram até de assessor de um vereador aí. Já te deram até assessoria, né? Muito engraçado isso. Porque eu estava te dizendo, causa estranheza quando alguém fala abertamente uma situação. O pessoal de casa pode imaginar a quantidade de depoimentos que eu acumulei esses anos todos em off, né? Eu fico muitas vezes indignado, e já manifestei minha indignação aqui na coluna do Máximo, Jornal Voz do Serra, muitas vezes. E as pessoas, mas por que ele fica tão indignado assim? Porque eu ouço muita coisa que, infelizmente, as pessoas não me dão autorização para falar, né? Para falar abertamente. Então, eu fico guardando... Você fica um pouco indignado quando você vê certas pessoas tirando foto sorridente, dizendo que está tudo bem. E não está tudo bem, né? E não está tudo bem, pois é. E é muito importante quando a gente tem alguém que dá esse tipo de respaldo e permite falar abertamente. Falar porque sobre o assunto. Eu fico, muitas vezes, guardando muitos segredos e muitas coisas, porque não posso prejudicar a fonte e não me dão um respaldo para falar a verdade. Então, vou cortar essa introdução. Eu te peço para descrever um pouquinho dessa realidade que você encontrou nesses 6 meses à frente da direção médica do Raul Sertan. Como é que está o quadro lá? Está tudo bem, como estão dizendo? O que precisa melhorar? O que pode mudar? Enfim, não estamos falando de política aqui, não estamos fazendo crítica à pessoa, não é isso. Eu quero que você me divida com a gente um raio-x de como está a situação do nosso principal hospital. Então, a gente tem que falar a verdade. Não adianta, né, ir para a Câmara, querer fazer política, falar que está tudo bem, que as coisas estão funcionando, porque não estão. O hospital, no que vem, faz 100 anos, né? E, para mim, é o pior momento do hospital. Lógico, eu fui diretor médico, não estou fugindo da minha responsabilidade, né, da minha responsabilidade técnica, mas no hospital hoje faltam coisas básicas para um bom funcionamento do hospital. Falta material humano, né? A gente precisa de processo seletivo, de concurso, necessitamos de profissionais ali que tocam a engrenagem, né? Técnicos, auxiliares de enfermagem, médicos,
Temos dias ali que a gente tem um pediatra, tem dias que você fica com um cirurgião. Na vascular, a gente só tem uma médica passando visita na vascular, o outro é só no ambulatório. Então, assim, falta de insumos básicos, né? Aí você entra com falta de materiais para procedimentos, como seringas, né? Às vezes um catéter, às vezes um tubo do tamanho infantil, se você tiver no caso que precisar fazer uma intubação numa criança. Então a gente vai chegando numa situação que o hospital não pode funcionar. A minha imagem nesses 6 meses é que a intenção era sucatear o hospital. O hospital ele está assim, no momento que, na minha opinião, ele não poderia nem estar funcionando. Porque se você for em partes ali no hospital, por exemplo, o nosso banco de sangue, a gente está sem um responsável técnico, né? Então a gente precisa resolver tudo isso, né? Abrir processo seletivo, o ideal seria um concurso público, né? Que na nossa cidade já não vem há bastante tempo. E já vem sendo prometido há muito tempo. Saúde, há muito tempo. Eu fiquei 6 meses lá aguardando, eu tinha profissionais que a gente conhece, que querem trabalhar lá, profissionais super capacitados, cirurgião plástico, vascular, e a gente não tem como contratar, porque tem que também cumprir a TAC, né? A gente sabe que esse modo RPA, isso não existe. É anti-respeito. O trabalhador chega lá, trabalhar, dar um plantão, às vezes o cara de fora fica 3 meses para receber seu salário. O médico ainda tem uma remuneração. Passaram de me procurar pedindo ajuda para eu bater na coluna com relação a isso, para ver se pagavam, porque... E o último pagamento foi feito de forma muito estranha também, sabe? Muito estranha. A última parte do pagamento desse pessoal que saiu em outubro, se não estou enganado, 12 de outubro. A forma como foi feito o último pagamento foi mandrake, sabe? Foi uma situação que tem que ser, inclusive, fiscalizada. Mas, enfim, eu cansei de receber depoimentos de pessoas falando, olha, a gente está sem receber 3 meses, não sabe se vai receber. Está atrasando conta, está atrasando tudo. Pô, isso é um absurdo. Então, assim, eu entendo lá do Ministério Público do Trabalho, quando propõe essa situação de moralização dos quadros ali, porque os vínculos estão muito precários. Com certeza. Mas, pô, a partir do momento que sai aquele monte de gente, tem que repor esse pessoal. Tem que repor. E, assim, é até importante, né, quando eu falei do termo, né, que uma vida não pode ser maior do que a lei, né? É óbvio que a lei ela deve ser cumprida. Só que ocorreu essa judicialização da saúde pelo fato da gestão vir, não é também só culpa dessa gestão. Essa gestão ela vem há um grande tempo aí e não é uma gestão técnica. Então o judiciário está tendo que intervir para evitar mais mortes, porque sem os mandados judiciais o número só estaria aumentando. Né? Então, assim, não dá para a gente ficar, assim, como médico ali quando dentro... Quando você fala em combater a judicialização, você está falando, na verdade, de melhorar a eficiência, para não ser necessário. A gente não queria, acredito que o judiciário também não queria ficar intervindo. Nem ninguém quer procurar a justiça. Ninguém quer procurar a justiça para isso. Ninguém quer sobrecarregar a justiça para ter um atendimento que deveria ser direto. Deveria ser o direito de todo cidadão ali dentro. Né? Você me permite fazer acrescentar uma coisa por minha conta, Arthur? Você está falando sempre que o cargo tem que ser técnico, eu concordo totalmente com isso, defendo isso há muito tempo. Mas nessa mesma gestão nós tivemos exemplos de pessoas teoricamente técnicas ocupando o cargo e que fizeram barbaridades. Teve um memorando, quando estava claro, vários médicos me procurando para dizer que não estava esterilizando, a central de materiais de esterilização não estava funcionando, e a secretária era uma enfermeira, mas a secretária de fato era médica, que acompanhava e acompanha o tempo todo, que vem do Albert Schweitzer, de um péssimo histórico aí de atuação, e mandou um memorando orientando o paciente a processar médico que se recusasse a operar, sabendo que estava tendo caso de fazer uma biópsia no seio, o seio fica desse tamanho aqui, botou uma tela de uma hérnia, rejeitou também, absurdo, não estava esterilizando. Médicos falando comigo, olha, não está esterilizando. E essa senhora sabia muito bem disso e mandou operar. Então, quer dizer, eu concordo totalmente contigo que tem que ter o respaldo técnico, mas também tem que ter coração. Você não pode ouvir um secretário, uma secretária falando, deixa morrer. Isso não existe, cara. Isso não pode acontecer. E não pode acontecer como aconteceu na gestão passada. Desculpa a minha indignação, de você ver uma pessoa fazendo política com saúde, cara. O cara fazendo vídeo propagandista, eu estou falando propagandista no sentido de Goebbels da história, para se eleger prefeito na base da saúde. E esse mesmo sujeito, desculpa a minha indignação, mas esse mesmo sujeito paralisa ele retira da infraestrutura logística um procedimento de licitação para alimentação hospitalar, leva para a secretaria dele, que ele tinha levado dezenas de pessoas, nomeou dezenas de pessoas que são da confiança dele, são pessoas da minha confiança, montei aqui da minha confiança. E esse processo de licitação fica mais de 2 meses parado, hibernando, quando estava pronto para licitar. Pronto.
Aí quando tem agora a oitiva da CPI, o sujeito que teve vários meses para pensar numa resposta, ele fala, não, a gente estava na correria. A gente estava na correria. Deixa eu falar para você, ex-secretário, que você está dizendo que você é muito incompetente. Você não tem competência para poder gerir nada. Porque se você quer dizer que você é inocente, que não foi de propósito, foi incompetência, meu amigo. Foi incompetência. O senhor não tem competência para gerir nada. Nada. O senhor não tem competência para estar na vida pública. E me perdoe o desabafo. Não tem. Se você diz que você ficou 2 meses parado, se você tinha mais de dezenas de pessoas nomeadas para isso, e ficou parado, para depois se abrir um emergencial, e a prioridade, como ele disse, era o licitatório, então, meu amigo, o senhor não tem competência para nada, o senhor sai da vida pública, pô. Sai da vida pública. Desculpa. Não, eu acho que a gente tem que se indignar, sim. Eu acho que isso deve passar por todo um remodelamento da gestão. Eu acho que não é uma só pessoa, entendeu? Eu acho que não dá para você ter uma carreira política na vida pública, né? Você tem que ser técnico ali na sua área, você precisa de uma equipe técnica. E assim, o diretor técnico do hospital, ele tem que ter carta branca, porque quem entende ali do hospital, de qual ala abrir, como abrir, né? Não adianta você abrir, lógico, um CTI, né? igual essa obra que pode demorar aí, né? Eu espero que saia, mas no mínimo 1 ano. Ou seja, vai sair, né? Quase período eleitoral. Quase período eleitoral. Então, assim, eu não quero entrar nesse aspecto, mas assim, o que adianta você abrir uma ala, um CTI, se você não tem seringa, você não tem funcionário, você não tem técnico, você não tem médico? Só se vai sair tudo de repente, será que vai sair tudo de repente? Um processo seletivo, concurso, para dizer que está funcionando? Então, assim, é uma coisa que eu não entendo. E a gente precisa mudar isso. Não adianta a gente ficar quieto, a gente ficar com medo de falar. Sim. Porque a gente precisa, cara. Por causa de quê? A gente precisa, não pode. O quadro que o senhor me descreve é de que há pessoas sofrendo, eu não vou dizer morrendo, embora seja possível dizer isso, é possível, sofrendo sem necessidade. Então, é o que eu costumo dizer, que a gente tem um brumadinho acontecendo aqui no conta-gota, no silêncio. No silêncio. Porque se você imagina a pessoa faz medicina, estuda tanto para passar no vestibular, para se formar. Pô, a pessoa naturalmente ela quer salvar a vida. Muito tempo de formação. É muito frustrante você ver a pessoa sofrendo e não poder fazer nada. Eu imagino isso. Meu pai é médico no Raul Sertã há mais de 30 anos. Assim, muitas vezes ele teve, porque assim, ele é concursado lá dentro, mas ele trabalhou lá para eu me formar. Né? Minha mãe, meus pais trabalharam para me formar. Eu não posso me formar, entrar num cargo de direção, né, do hospital e ficar quieto. Eu preciso, assim, eu quero ajudar, eu não quero fazer política, eu quero demonstrar que é possível fazer aquilo funcionar, mas do jeito que está agora tem que mudar tudo. Porque, assim, eu posso falar, está morrendo gente, está morrendo muita gente. E, assim, muitas dessas mortes podem ser evitadas, só que a gente precisa repensar a gestão. Isso é seríssimo, né? É seríssimo, realmente, e acho que é o caso de parar e discutir isso. A gente não pode jogar para debaixo do tapete. Não pode. Não pode fingir que não está acontecendo, quer dizer, não pode. O sofrimento, sabe, as pessoas vão para ali porque não tem outra opção. Estão entregando a vida delas e de parentes em confiança. Sabe, isso é sagrado. Você não dá para conceber, você usar a saúde para outros fins. Fins de enriquecimento, fins de política. Não dá. E assim, não dá para falar que é de verba, porque verba tem, né? Lógico que assim, a gente não vai transformar o Raul Sertã, toda a saúde de Nova Friburgo, de uma hora para outra. Mas assim, a gente precisa passar pela engrenagem, os postos de saúde, a atenção básica. Eu venho falando em algumas entrevistas. A gente precisa evitar que o primeiro local de atendimento seja o Hospital Raul Sertã, até porque a gente tem os 11 a 14 municípios ao redor. Então você tem que fortalecer a atenção básica, porque às vezes o paciente vai na UPA, né, vai no Raul Sertã para renovar uma receita, para uma amidalite. Né? A gente tem doenças crônicas como hipertensão e diabetes que vão levar lá na frente uma doença arterial periférica, né, que vai precisar de um vascular, de um procedimento. Né? Então, assim, você consegue, você tem que primeiro resolver essa engrenagem antes de você fazer obras. Acho que assim, não adianta você fazendo puxadinhos, né? Aquela obra que tem obra lá de 2017 que até hoje não ficou pronta, aquela recepção. Por que aquilo não ficou pronto? Então, antes de terminar aquela obra, a gente vai fazer um novo CTI? Não, eu te entendo, você não está sendo contra o CTI. Não estou, lógico, óbvio que não, vai ser ótimo ter um novo CTI. Você está falando de estratégia. De estratégia, acho que a estratégia está errada, mas isso aí se passa, porque a gente sabe também que licitação e obra é o olhar de muita gente. Né? É o melhor momento aí se alguém quiser usar a saúde para outras situações. Né?
A gente sabe disso, é uma coisa que assim... Sim. Então a gente precisa usar a estratégia para funcionar o hospital, melhorar essa funcionabilidade, não para outros caminhos. Né? E eu posso te dizer que aconteceu muito do que você está dizendo. Eu fiz uma entrevista com o prefeito a respeito da questão das OS e publiquei tudo que ele disse, mas quando acabei a entrevista falei com ele, isso não me convenceu. Porque ninguém me explica como vai ficar mais barato e como vai ficar melhor, sem ter uma implicação muito séria de incompetência para toda a equipe. Porque como é que você vai dizer para mim que você vai acrescentar um intermediário que só não tem fim lucrativo no nome, que é óbvio que tem. Com certeza. Faz uma pesquisa na internet, vocês vão ver que tem muito fim lucrativo ali. E vai ficar mais barato e vai ficar melhor? Como? Que milagre é esse? É muito complicado. Eu acho que assim, Olha os você exemplos que a gente desistir tem. da gestão pública, né? Você fala assim, não tem como funcionar. E dependendo de para quem você, né, passar esse poder terciário aí, você pode estar fazendo checkmate, né? Sim. Então isso é muito complicado. Eu acho que tem que ser muito bem pensado. Isso eu acho que é um tema para se pensar. Assim, a gente não pode falar assim, você é completamente contra as OS. Não estou dizendo que não possa funcionar. Não estou dizendo que não possa funcionar. O que eu estou dizendo é que a gestão direta tem que poder funcionar. Tem que poder funcionar. É disso que eu estou falando. Perfeito. Se as duas funcionarem, a direta é melhor. Com certeza. Entre as duas, se você tivesse a forma direta, né, pela máquina pública, seria o sonho. Né? Pois é. E por que isso não pode acontecer? Vamos deixar essa pergunta no ar. Eu vou te interromper, porque já estourei um pouquinho nosso primeiro bloco. Peço desculpas a vocês pelo desabafo. Espero que estejam curtindo essa conversa aqui. É bom de poder conversar francamente, né? Tanto quanto eu. A gente volta para o segundo e último bloco daqui a pouquinho. Até já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo e, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo aqui o médico Arthur Matar Gremion Soares, lembrei de novo. Aprendeu. Que acaba de deixar o cargo de diretor técnico, diretor médico do Hospital Raul Sertan, e está aqui dando um vento novo para a gente, porque é muito angustiante ter sempre muitas informações em off, que a pessoa fala, está acontecendo isso, mas não diz que fui eu, não pode soltar. E quando a gente tem alguém que, vamos falar a verdade um pouquinho, vamos... Sabe, chega dessa coisa de falar que está tudo perfeito, está tudo bem. Arthur, a gente sabe que o procedimento licitatório é demorado, requer muito planejamento. Eu dou testemunho que nós temos aqui uma secretaria de infraestrutura logística muito técnica, muito competente. Não é à toa que em muitas situações dos emergenciais retiraram o processo de lá falando que estavam pedindo vistas e não estavam, na verdade, com a menor intenção de devolver. Então, acaba sendo... uma situação assim difícil de entender como é que tendo uma secretaria tão boa a gente muitas vezes tem problema de licitação porque na verdade os ordenadores também não estão lá dentro, né? São de outras pastas. E a saúde é um caso típico desse. A gente tem visto, é evidente que existe uma desconexão atualmente entre as necessidades do Raul Sertan e a coordenação dos processos licitatórios. A gente teve há pouco tempo um caso, você falou de seringa, em que laudos muito estranhos, condenaram vencedores de licitação. Enfim, há muitos relatos a esse respeito de pessoas que se sentiram constrangidas a fazer aqueles laudos lá, mas isso é uma coisa que tem que ser investigada, enfim. Eu estou falando do que eu sei que existe, esses depoimentos de pessoas que se sentiram constrangidas a fazer isso. O processo acabou sendo abandonado por causa dessas suspeitas todas, e agora a gente tem uma situação de falta de seringa, por exemplo. Estou dando só um exemplo. Desde o processo de transição nesse atual governo, isso está configurado, um caso de superfaturamento, está configurado isso na licitação, quando abandonou o processo de licitação e fez adesão à ata de Caxias, tem notas fiscais pagas que você compara os preços, a diferença é gritante. Se alguém quiser me confrontar isso, eu vou ter prazer em mostrar, vou ter prazer em levar isso adiante para a gente. Vamos levar as últimas consequências. Se eu estiver mentindo aqui, me contestem, tá? Está configurado isso, um processo de transição, como você vê como uma coisa era planejada. O secretário, depois de infraestrutura logística, que conseguiu salvar parte desse processo de licitação, sofreu represálias lá dentro da prefeitura, aos gritos públicos, quer dizer, ninguém nem disfarçou. Então, tá pegando mal, tem coisa muito feia, muito errada aí. Muito errada. Então, o que você pode falar em relação a... E acho que isso a gente volta à questão do cargo técnico.
né, da pessoa ter noção do que está se passando dentro do hospital e do que precisa ser comprado. Com certeza, eu acho assim, Márcio, eu acho que você tem que ter um planejamento anual, né? Você não pode licitar de emergência, né? Você tem que saber mais ou menos, quantas seringas por dia, por mês e num período de um ano eu vou precisar. Lógico que assim, mas isso você precisa ter um diretor administrativo. A gente precisa de um diretor administrativo lá dentro que entenda disso. Hoje, no momento, a gente não tem direção administrativa. Isso é uma das coisas que eu realmente também não entendi. A gente precisa avaliar as necessidades. Então, para isso, volto a bater na questão da direção técnica, da gestão ser técnica. Você precisa ter uma comunhão entre o secretário, o médico, né, o diretor, no caso, na minha época, e você precisa ter o administrativo para você analisar todas as deficiências do hospital e fazer um planejamento anual, né, e com respaldo técnico. Um exemplo, você chegar no urologista e perguntar, você não pode dar nome, né, você não pode licitar com marcas, mas você pode licitar com características, né? E se às vezes a gente vê alguns medicamentos, né, eu tive acesso a alguns medicamentos, você não entende os valores, né, um valor muito alto, uma compra, alguns medicamentos faltando, outros que não tem muita necessidade foram licitados. Então, realmente é muito complicado isso. Eu não vejo vontade técnica, vontade de resolver, né? A gente não pode falar certas coisas, né, porque a gente sabe que é complicado, mas eu acho que assim, não dá para deixar do jeito que está, né? Eu acho que assim, porque isso só facilita, né, infelizmente, o desvio, e esse desvio está culminando na morte de muitas pessoas, né? Então, assim, não dá para a gente ficar quieto, ter medo de represálias. Eu acho que a gente tem, assim, para servir a sociedade. Eu aqui não estou fazendo política, não é essa a intenção, né? A gente precisa, acho que a população, o país está mudando, né? A gente está num novo momento, a gente precisa de pessoas que falem. E acho que cada vez mais, quando as pessoas falarem e demonstrarem vontade, né, de mudança, a coisa vai funcionar, porque vão perceber que, assim, todo mundo vai perceber para que serve a política, para que serve a gestão pública. E isso se passa por capacitação de cada pasta, se passa por uma gestão técnica em todos os sentidos, desde a secretaria ao hospital, né? Tanto o secretário de saúde, o diretor administrativo, você pode ter um administrativo, não precisa ser médico, mas você tem que saber, tem que ser uma pessoa que conhece o hospital, sabe os dados, ponte, né? Que tenha, isso, a ponte, esteja em contato com a classe médica, sabe o que realmente necessita, e leve isso para a secretaria. Sim, sim. Né? Isso tem que ser uma coisa contínua. Não adianta também, enfim. Eu posso imaginar o nível de estresse que é você fazer atendimentos e tendo que pensar, bom, isso aqui seria o certo, não tenho condição de fazer isso. Qual é o plano alternativo? Não, e assim, isso eu imagino que deve ser uma coisa... É complicado, mas o pior de tudo, às vezes, por exemplo, você está lá no hospital, você é o diretor técnico, um paciente na coronária precisa de um marca-passo, um exemplo, uma coisa mais complexa. O que você vai fazer ali? Eu não posso comprar um marca-passo. Aí você fica ligando para vários hospitais, tentando fazer uma troca, assim, é uma situação desesperadora. Óbvio que não tem como ter tudo, né? Tudo. Tem materiais que até em hospital particular não se encontra no momento, algumas medicações. Também tem coisas que também vem de secretaria estadual. Isso, não depende só da secretaria aqui. Só que assim, você não pode faltar uma seringa, não pode faltar uma dipirona, você não pode faltar uma penicilina benzatina, que é o famoso bezetacil. Né? Você não pode ter falta de insumos básicos, né? Insumos de atenção básica. Houve caso no passado de respirador. Respirador. Assim. Né? Chegou um momento ali que a gente estava até com o respirador da UPA, né? Que ajudou muito ali no momento, porque essas trocas existem, é uma maneira, assim, acho que, de poder ajudar as pessoas. Sim, isso né? Você faz uma troca, isso aí não tem nada errado, uma troca no momento. Você tem que ter alguma opção de agilidade. De agilidade, só que você, assim, não pode chegar a um hospital e você falar, caramba, se chegar mais um paciente, eu precisar entubar, precisar de um respirador, não vou ter. Né? Então, assim, o médico, a equipe ali fica num desespero. E você fica, além de você ser médico e humano, você fica, como diretor técnico, até com medo. Você não sabe o que fazer. Então, isso é uma coisa muito ruim. E isso bate tudo, assim, no momento, porque fica tentando apagar incêndio, né, enxugando gelo, aí você vai rodando no hospital, tenta maquiar alguma coisa ali ou outra, ajudar um ou outro, mas isso não é. Você tem que... O que seria legal era você vir de tudo. Desde lá fora, antes do hospital,
até o que está ali dentro. Não adianta, porque o que está acontecendo? Lógico, chegam muitos pacientes ali crônicos que podem evoluir mal, mas você não pode justificar isso, né, com o número de óbitos que tem hoje, por exemplo. Inclusive da sua bandeira também, você falou da questão do paliativo. Né? Isso, Márcio, o cuidado paliativo, eu faço rotina, fazia rotina, né, espero até manter a minha rotina no hospital, fazia eu, o Dr. André, que é um excelente profissional aqui na cidade. A gente faz a rotina, tinha épocas no CTI que a gente tem 6 vagas no CTI 1, que a gente chama, e o CTI 2, 4, totalizando 10 vagas de UTIs. Chegou uma época que a gente tinha 8 pacientes paliativos. Se a gente tivesse um cuidado paliativo, você poderia retirar esses pacientes, colocar no paliativo, onde eles teriam melhor contato, priorizariam o conforto, porque o paliativo é o futuro da medicina, são aqueles pacientes que você não vai investir, você está só prolongando o sofrimento dele, da família, de todo mundo. Então você teria como desafogar um pouco o CTI e dar mais conforto a esses pacientes. E com isso evitando mandados judiciais, né, que acabam indo para um hospital particular, onerando o município, né, porque chega um valor aí de 20 a 30 mil reais, uma diária. Então, com certeza, se você juntar aí 5 mandados judiciais, você faz uma nova ala. Né? Então, assim, é uma forma de economizar, né, e uma forma de você humanizar. Economizar, mas humanizar e ainda ajudar a ciclar um hospital. Né? É uma forma mais rápida do que fazer um novo CTI, que vai demorar mais um ano, né? Antes de resolver a falta de profissionais, as faltas de insumos. Quer dizer, seria uma questão de ouvir a classe médica antes de fazer certos investimentos. Né? Porque, obviamente, uma nova CTI é uma coisa muito boa, mas seria o culminar de um projeto. De um projeto. Né? Seria um culminar, porque você não pode realmente negligenciar a primeira etapa, a segunda etapa, né? O início da cadeia. Eu acho, às vezes, até que valeria a pena, assim, no hospital, você não ter só um diretor técnico, uma pessoa responsável. Às vezes seria legal você ter uma comissão, né? Uma comissão, juntar uma pessoa da cirurgia, uma pessoa do CTI, uma pessoa da pediatria, juntar os nomes de cada área e ter uma comissão. Lógico, você pode até ter um que seja o responsável, tipo o chefe, né? O responsável técnico de tudo isso. Mas você ouviria os profissionais. Tem canais de representação desses setores. Isso, né? E as coisas seriam feitas tecnicamente, não com interesses simplesmente aí eleitorais, né? Porque às vezes a gente acha que pode ser um pouco isso também. Não, eu te entendo. Eu sei que você não está fazendo uma acusação, mas eu te entendo porque realmente quando aconteceu, por exemplo, nesse caso dos 26 milhões, do governo não querer fazer audiência pública. Não quis fazer audiência pública, não quis comparecer, não quis ouvir. Então, quem escreveu a história não foi você, não estou sendo eu, foram eles. A gente está falando só realmente o que está acontecendo dentro do hospital. Fizeram a opção de, não, a gente vai gastar assim, 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 e é isso aí. Então, o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro é nosso. Né? Mas a gente não pôde ser ouvido a esse respeito, fiz duras críticas na época, e é o mesmo caso no hospital. Quer dizer, temos dinheiro para gastar na saúde? Como é que seria a melhor forma de gastar esse dinheiro? Alguém perguntou isso? Ninguém perguntou, né? Então, Eu acho que teriam outras formas, né? Toda essa parte que eu falei antes aí, de você funcionar primeiro a engrenagem, postos de saúde... Você falou das diárias, né? A gente sabe que tem bloqueios também por causa de medicamentos, quase todo dia, e valores muito altos. Então, existe onde você cortar, existe onde você sanear, existe como fazer. Melhora esse fluxo de comunicação, desde dos maqueiros, como você falou, dos auxiliares, dos técnicos. Ouve todo mundo e vamos fazer um raio-x, um diagnóstico disso aqui e vamos canalizar melhor isso aqui, reduz a judicialização e tudo mais. Enfim, quer dizer, dá para melhorar. Se você vai ver no orçamento municipal o peso que a saúde tem, e também os repasses de fora, que na verdade podem até ser maiores. Se o hospital faturasse tudo que faz... Isso é uma outra questão também. A gente tem áreas ali que a gente não recebe, porque não são cadastradas. Então, isso também, a gente também não está sabendo utilizar a verba que tem direito. Né? Deixa de receber também, né? Por, às vezes, incompetência de gestão, né? Quer dizer, então, a questão, a gente não está falando de onerar aqui, está falando de gestão. De gestão. Acho que a questão... Hoje, é que eu sempre falei, não é nada pessoal, né? Até porque a gente sabe que as pessoas podem, né, passar por várias secretarias, mas eu acho que a saúde é uma secretaria que não comporta esse tipo de função. Eu acho que tem que ser uma pessoa técnica, não estou dizendo que tenha que ser um médico, né? Porque já falaram assim, você está falando que você tem algum interesse, né?
A gente precisa focar, acho que, no problema, não é na questão política, então, nada tem que ter disso. conhecimento daquilo. Conhecimento. Ou uma pessoa da área de saúde que fez um curso de gestão de saúde. E a gente sabe que tem muita gente boa aí. Sim, e, com todo respeito, não é normal. Não é normal uma pessoa ser secretária de infraestrutura logística, de finanças, de educação, de saúde. Isso não é normal. Como não é normal o secretário acumular assistência social e saúde. Não é normal. Isso não é normal. Não existe, né? Não, a gente não... Peraí, gente. Peraí. Isso é até um desrespeito com a cidade. Você dizer que as maiores sumidades de todas essas áreas são sempre as mesmas pessoas. Vamos lá. Tem quadros bons ali dentro, tem concursados de carreira, tem pessoas que conhecem o sistema, o funcionamento, o mecanismo por dentro. Tem muito quadro técnico aí que podia ser aproveitado. E o que a gente vê, na verdade, é o quê? Primeiro escalão definido por razões totalmente erradas, na maior parte das vezes, totalmente apoio político, e tem muitas outras aí, muitas outras. Segundo escalão, idem, tem muita gente, muito guardador de segredo ali no segundo escalão, que ganha o salário de subsecretário mais gratificação. Mais higiene, então, assim, tá feio, tá muito feio, e não é só feio, não, tá desrespeitoso com a população e mais, tá custando sangue de pessoas inocentes, de pessoas que lutam muito para poder pagar os impostos delas. Eu acho que isso tudo que você falou é perfeito e, assim, está desembocando nas pessoas mais humildes, né? As pessoas que mais precisam do Raul Sertan, do Sistema Único de Saúde. E, assim, a gente tem que pensar, eu acho que tem que ser um coletivo, né? Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você, porque eu sei que isso aqui não é política, isso aqui é pensamento técnico, né? Falar a verdade. Então, eu acho importante isso. Eu queria que as pessoas acordassem um pouco para isso, da importância disso, de poder falar, de poder dar sua opinião sem medo de represália. Eu acho que é um novo momento, né? Não dá mais, a gente tem as redes sociais, a gente tem muita informação, então não dá mais para ficar naquela perseguição política, medo de retaliação. Eu acho que o momento agora é pensar em prol do funcionamento da máquina pública. E, assim, pelo menos no meu caso, na gestão da saúde. A gente tem que pensar como a gente vai fazer o hospital funcionar, como a gente vai fazer a saúde de Friburgo funcionar. E não pensar em ter que agradar A ou B. Essa acho que é a opinião mais importante. Tem que cuidar de quem tá ali confiando a vida, né? Eu espero que sirva de exemplo, espero de verdade que sirva de exemplo. O espaço aqui está sempre aberto, porque realmente a gente precisa de pessoas que falem. E eu sei que não é fácil para muitos. Eu sei que para muitos, uma situação de depender, de estar sem vínculo efetivo, muita gente gostaria de estar aqui falando. Eu tenho certeza que muita gente... tenho certeza que representa a voz de muita gente. Posso falar de 80%, 90% pelo menos do hospital, assim, gostaria de estar falando. Aqui não é acusar A ou B, é falar. Ouvir a quem está lá. Tem gente que está lá há 20, 30 anos. Ganhando muito mal, desvalorizado. Heróis. E heróis. Eu sempre cito os técnicos, os enfermeiros, o piso. A diferença é tão pequena. Até hoje nunca acertaram esse piso. Né? E assim, eu não consigo entender o porquê. Porque assim, são eles, cara. A gente tem que tratar com carinho quem toca o piano. Não adianta, né, esquecer deles. Né, fazer obra, eu acho que tem que focar nas pessoas ali dentro, porque se não fossem elas ali, esse número hoje que está alarmante, você poderia multiplicar aí por 10, com certeza. Arthur, nosso tempo acabou, infelizmente, mas olha, obrigado, viu? Obrigado por vir aqui, por falar a verdade, por botar para fora essa situação, porque a gente cansa, é muito doloroso ver sorrisinho, ver nariz empinado, vaidade, e está tudo bem, está tudo ótimo. É bom o pessoal de casa ver que a gente não fica indignado à toa, a gente não critica à toa. Te agradeço por isso. Eu agradeço muito a oportunidade, porque assim, para mim estar aqui, eu me considero uma boa pessoa. Porque eu sei que da importância, eu sei do seu caráter e da sua importância aí em Nova Friburgo. Então estar aqui, eu me sinto muito honrado. Obrigado. Eu acho que o caminho é esse, pessoas do bem, que queiram o bem de Nova Friburgo, podendo falar e expor suas ideias sem nenhum tipo de retaliação. É isso. Lavamos um pouco a alma aqui hoje, né? Espero que vocês tenham curtido o programa tanto quanto eu. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.